Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Boa noite, irmãos. Vamos cantar comigo, Vencendo Vem Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já planteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações o Rei da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos os joelhos hão de encarar. E os gemidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Amém. O céu é mais doce para mim. Cante comigo, o céu é mais doce para mim. O céu é mais doce para mim. Está sempre no meu coração. Um dia deixarei este mundo atrás. O céu é mais doce para mim. A vida é tão boa, não posso queixar. Quando tropeço, Deus dá forças para levantar. Mas eu canso da luta vez após vez. Então eu ouço, ó como eu ouço Jesus me chamar. O céu é mais doce para mim. Está sempre no meu coração. Um dia deixarei este mundo atrás. O céu é mais doce para mim.
difícil um querido faltar, mas nós temos a promessa que Deus nos dá. Ele enxugará suas lágrimas e vão secar quando encontrarmos Jesus Cristo lá no céu. O céu é mais doce para mim, está sempre no meu coração. Um dia deixarei este mundo atrás. O céu é mais doce para mim. Cante comigo, Jesus virá outra vez aqui. Um dia lindo almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui, aleluia. Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser mestre da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, aleluia. Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. 154 do Cantor Cristão, se você quer acompanhar. Firmes nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme,
firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Tudo coopera pro bem. Às vezes não vemos como pode ser, surpresas que a vida reserva a nós não irão surpreender a Deus. Nosso Pai sabe o que é melhor, mas seu caminho não é o meu. E se a tristeza chegar e ninguém se importar, que eu possa então me lembrar. Deus é tão sábio para enganar-se. Deus é tão bom, não falhará. E quando eu não entender, quando eu não o ver, nem sua mão perceber, confiarei. Ele conhece o futuro e o guarda em suas mãos de amor. Nossa esperança está em Deus, segurança nele achei. Incomparável seu amor nos guiará em paz, e como oleiro está moldando-nos para um dia sermos como Ele é. Deus é tão sábio para enganar-se. Deus é tão bom, não falhará. E quando eu não entender, quando eu não o ver, nem sua mão perceber, confiarei. Irmãos, abramos as nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo de número 2, versos 18 a 20. O título da mensagem desta noite é: como será a sua vida espiritual após esta epidemia? Quando tudo isso acabar, e nós cremos que isso vai acabar, como que será a sua vida espiritual? Haverão transformações, haverão mudanças para melhor, oro eu. Tudo vai continuar como está.
ou talvez você deixará até de fazer algumas coisas que você estava fazendo. Nós vamos ler Juízes capítulo 2 e depois nós vamos orar. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido, por causa dos que os oprimiam e afligiam. Porém sucedia que, falecendo o juiz, reincindiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Nada deixavam das suas obras, nem do seu obstinado caminho. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Pai, nós agradecemos ao Senhor por este dia, o dia do Senhor, por podermos cultuar o Teu nome e pregar a Tua palavra com liberdade em nosso país. Oramos, ó Pai, neste período onde vamos estudar a Tua palavra, que Teu Espírito Santo nos ajude e nos guie, iluminando o nosso entendimento. E é no nome dEle, do Senhor Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Como será a sua vida espiritual após toda esta epidemia que está acontecendo? Eu faço votos que, quando esse período terminar, e ele vai terminar, ou seja, assim como Deus envia tempos difíceis, e sempre que Deus enviou tempos difíceis, esses tempos tiveram início e fim, começaram e terminaram, tinham data para começar e data para terminar. Então, quando tudo isso passar, eu espero que a sua vida espiritual esteja mais sólida, firmada em Jesus Cristo. Eu vou usar o contexto histórico aqui desse período do livro de Juízes para mostrar para os irmãos como aquele povo de Israel naqueles dias, e aqui nós estamos no período assim que Josué os introduz na terra e antes do período da monarquia, isso dá quase 400 anos. Então o livro de Juízes é a descrição desse período de quase 4 séculos, não chega bem a 4 séculos. E todo o livro de Juízes ele vai se pautar, e esse é o conceito teológico que o autor vai usar aqui. Ele vai se pautar num ciclo de 5 etapas. Ou seja, todos os juízes vão passar por essas 5 etapas. Esse é o fundo teológico do livro de Juízes. E quais são essas 5 etapas que são descritas aqui no capítulo 2? Eu vou mostrar para os irmãos isso. E cada etapa é descrita em seus pormenores. A primeira etapa desse ciclo, que se repetiu durante esses quase 4 séculos, diz que quando o povo de Deus era abençoado pelo Senhor e vivia um tempo de fidelidade, logo depois esse mesmo povo se esquecia de Deus e pecava pela idolatria. Então, começava assim, ou passava por essa questão, porque é uma questão cíclica. Eles iam do primeiro ao 5º ponto e assim por diante, de uma forma cíclica. Mas eles estavam bem, Deus os abençoando. Então, em meio às bênçãos de Deus, eles se esqueciam que precisavam de Deus. E eles voltavam à idolatria. Olha o verso 11 do capítulo 2. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Balaíns. Eles, enquanto Deus os abençoava, se esqueciam de Deus e voltavam aos ídolos. Então nós vamos à segunda parte dessa etapa. Então Deus os disciplinava através da opressão por algum povo. Quando eles se esqueciam de Deus, Deus mandava tempos de tribulação para eles. O verso 14 diz: por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou na mão dos espoliadores que os despojaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. A segunda parte desse ciclo, a segunda etapa, é que devido à idolatria deles, eles terem se voltado a falsos deuses,
Deus permitia que os habitantes daquela terra, que eles não haviam expulsado, sobrepujassem sobre eles. E realmente eles sofriam muito na mão desses povos. Então a terceira etapa mostra que eles clamavam a Deus pedindo livramento. O verso 18 diz: porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido, por causa dos que os oprimiam e afligiam. Então agora a terceira etapa mostra que eles clamavam. Eles não suportavam o peso de todo aquilo que estava acontecendo, e eles clamavam a Deus, e Deus os ouvia no seu gemido. Então isso leva à quarta etapa desse ciclo. Então Deus enviava um juiz, um libertador, para livrar o povo. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz. Então, a quarta etapa mostra que o Senhor levantava um homem e usava esse homem, como foi, por exemplo, Sansão, para libertar Israel da mão dos seus inimigos e para que Israel, então, fosse liberto e livre. Israel, então, na quinta etapa, permanecia fiel até que esse juiz viesse a morrer. Então, o que acontecia? Eles voltavam à primeira etapa, voltavam à idolatria. Verso 19 diz: porque, porém, sucedia que, falecendo o juiz, reincendiam e se corrompiam mais do que os seus pais. Irmãos, esse ciclo de 5 etapas, onde eles estavam fiéis, chegavam à idolatria, Deus mandava juízo, eles clamavam, Deus libertava, eles voltavam à idolatria, assim por diante, se repetiu por quase 4 séculos. Esta questão se tornou a regra e não a exceção na vida deles. E sabe, olhando para aquilo que eles viveram, nós podemos também olhar para a nossa vida e entender que muitas vezes esse ciclo de 5 etapas também se dá conosco. Nós começamos esquecendo-se das bênçãos de Deus, seduzidos pelos prazeres deste mundo, nós passamos a tolerar o convívio e a proximidade do pecado em nossa vida, enquanto negligenciamos a comunhão com Deus. Ou seja, nós estamos sendo abençoados por Deus, nós estamos vivendo uma vida junto de Deus, então, por alguma razão, nós decidimos que nós não precisamos mais de Deus e que o mundo nos oferece coisas realmente muito atraentes. Diante disso, Deus nos disciplina, é a segunda etapa, como Ele tem prometido na Sua palavra. Então Ele permite que nós soframos as consequências daquilo que nós estamos fazendo. Então Ele nos disciplina pela Sua mão, por causa da nossa apostasia espiritual. A terceira etapa é clara. Nós sentimos o peso da mão de Deus sobre nós e nós clamamos por quê? Por perdão, clamamos por ajuda. Então, na quarta etapa, o que acontece? Deus nos livra, nos liberta, nós confessamos, abandonamos o pecado e voltamos a viver fielmente por mais um tempo, para depois voltar a desprezar as bênçãos de Deus, sermos seduzidos pelos encantos deste mundo, cair em pecado, ser disciplinados, clamarmos por Deus, sermos libertos e vivermos mais um tempo firmes com o Senhor, para depois, e esse ciclo, ele só vai se repetindo. Eu chamo isso de declínio espiritual. Um declínio que nós permitimos. As coisas não deveriam ser assim. Não era preciso que Deus enviasse tempos de dificuldades para que nós despertássemos. Hoje mesmo, nós vivemos tempos de angústia. O que Deus quer falar com isso? Senão que Ele está nos chamando a andar mais perto dEle. Mas não seria necessário que esses tempos de avivamento fossem prescindidos por tempos de angústia, porque o avivamento não pode vir em todo o tempo na nossa vida. Porque nós precisamos de sermos disciplinados, de passarmos pelo peso da mão de Deus e pela angústia do pecado, para que nós nos reaproximemos dEle. Eu quero primeiro dizer aos irmãos e falar-lhes sobre como ocorre o declínio do pecado
o declínio que o pecado causa na nossa vida. O declínio espiritual que é tantas vezes visto na nossa vida. Eu vou ler Juízes capítulo 2, versos 10 a 13, que dizem assim: E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Deus o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns. E deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, porquanto deixaram ao Senhor. É o que diz o verso 13. Deixaram o Senhor. É um caminho de declínio. Você não deixa o Senhor de uma hora para outra. Raramente isso acontece, e se acontece. O caminho do declínio espiritual, ele é lento, paulatino. Você vai se afastando, você vai deixando o convívio com o Senhor. Então eu quero descrever este caminho de declínio em alguns passos. O primeiro deles, um lento, porém constante afastamento da comunhão de Deus começa a existir em você. Como todo processo, o declínio espiritual é lento, porém constante. É um processo invisível na maior parte do seu andar. Nós não nos afastamos de Deus abruptamente, mas dia a dia. Primeiro o coração, depois fisicamente. Ou seja, não viemos mais à casa de Deus, porque a comunhão foi quebrada. Sabe como acontece o declínio espiritual? Lento, paulatino, um passo de cada vez. Logo depois, a inversão das prioridades passa a ser justificada. Antes do declínio, você colocava Deus em primeiro lugar, depois a família, depois a igreja, depois o seu trabalho e depois o seu lazer. Mas quando o declínio chega, você começa a inverter as prioridades. E invertendo as prioridades, você passa a justificar o que está acontecendo. E frases como: preciso de mais tempo para mim, mereço um descanso, olha, é melhor eu me afastar um pouco, depois eu volto. E assim deixa Deus de ser a prioridade número 1. Mas você sempre tem justificativas para isso. Você sempre tem uma razão porque isso está acontecendo. Então o terceiro passo é que começa um declínio moral tolerável. Sim, padrões morais deixam de ser seguidos. Agora que as prioridades foram mudadas, também as questões morais serão atingidas. Então, enquanto você passa pelo declínio espiritual, coisas que antes jamais seriam aceitas passam a fazer parte da sua vida. Mas você não as aceita todas de uma vez só. Elas vão também, paulatinamente, fazendo parte da sua vida. E isso vai atingir as suas vestimentas. Você vai se conformar, começar a se conformar com a moda deste mundo. O seu palavreado, porque agora que existem novas amizades, novos grupos de interesse, você também começa a mudar o seu palavreado. Você começa paulatinamente a frequentar lugares que antes você nem sonhou em ir e que filhos de Deus não devem frequentar. Alguns hábitos e vícios que são socialmente aceitos, mas não para os cristãos, começam a fazer parte da sua vida. E sabe o que você está fazendo nisso? Você está soltando as amarras cristãs da sua vida. Tudo aquilo que lhe foi ensinado, em tudo aquilo que você foi treinado, você está começando a se libertar de tudo isso. Mas isso é aos poucos, não é algo que acontece de uma vez só. O quarto passo desse declínio é que você começa a contaminar tudo que está ao seu redor. Por quê? Porque o declínio, ele jamais vai atingir só você. Tudo que você tocar será contaminado por isso.
para que não fique tão evidente o que ele está fazendo, o cristão em declínio espiritual precisa que outros crentes ao seu redor pratiquem o mesmo, a fim de que fique bem claro que ele não é tão ruim assim. O cristão em declínio espiritual, ele começa por contaminar seu cônjuge, seus filhos, seus familiares. Depois ele passa a trazer prejuízo a colegas de trabalho, da escola ou da faculdade que estavam começando a interessar-se pelo Evangelho. Então ele se torna uma causa de tropeço para novos convertidos. E quando finalmente o declínio espiritual é visível, ele prejudica o seu testemunho da sua igreja, e aqui o Evangelho já foi manchado por causa da sua conduta. Mas não termina por aí. A quinta etapa desse declínio é a negação de que há um declínio e a negação que há consequências desse declínio. Uma característica do cristão em declínio espiritual é a negação de tudo que está acontecendo. Ele nega isso. Quando os primeiros sinais se tornam visíveis e alguém lhe adverte do perigo, normalmente ele dá a resposta: eu nunca estive tão firme assim em minha vida. Se há algo que o cristão em declínio não deseja, é ser incomodado. Então esse ciclo se termina quando falta motivação para voltar atrás. Ele já não consegue encontrar um lugar de arrependimento. O quadro se agravou e cada dia é mais difícil voltar atrás. Uma vez que o coração foi tomado pelos prazeres deste mundo, desatar as cordas que agora lhe amarram se tornou algo cada dia mais difícil. Talvez anos de testemunho cristão foram jogados no lixo. E o preço do arrependimento parece ser alto demais. O cristão em declínio possivelmente não terá notado, mas Deus vem trabalhando com ele há um bom tempo para que ele enxergasse tudo isso. Mas ele se negou a ver. É assim que acontece. Nos tornamos surdos e cegos, voluntários à ação de Deus. Então, como é esperado, Deus vai agir. Este é o segundo ponto. Deus agirá quando um cristão permitir o declínio espiritual em sua vida. Eu estou tomando por base 2 textos que mostram como Deus disciplina os seus filhos. O primeiro deles, Hebreus 12, capítulo 12, versos 6 e 7, que dizem: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Esta é isto é a verdade que Deus está nos dizendo. Todo filho do Senhor será corrigido. E o segundo texto, 1 Coríntios 11, verso 30, que diz: por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Ele está dizendo aqui os graus da disciplina de Deus. Como Deus age quando Ele encontra os seus filhos em declínio espiritual. E eu tomarei por base esses 2 textos para lhes formular uma verdade. O que ocorre então? O que Deus faz aos seus filhos quando eles entram em declínio espiritual? A primeira coisa é que Deus vai permitir a fraqueza espiritual deles. Deus vai permitir, então, que haja fraqueza em sua vida espiritual. A vida espiritual perderá a motivação gerada pelo Espírito Santo. Os exercícios espirituais passarão a ser um fardo e será cada dia mais difícil mantê-los. O crente pode se tornar amargo e perderá a capacidade de se gloriar nas tribulações, ou seja, ele perde o consolo que Cristo dá. Ele se distancia das atividades da igreja por causa dessa fraqueza. E para que outros crentes não percebam a sua fraqueza espiritual, ele se distancia de todos os crentes também.
frágil, ele se torna um alvo dos ataques do inimigo. Satanás sempre quererá atacar as ovelhas doentes e fracas. E tudo isso se resume na exclamação do rei Davi em Salmos 51:12, quando ele pede a Deus diante do seu pecado: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Qual é a primeira fase de tudo isso? Desse agir de Deus? Fraqueza espiritual. Você perderá esta alegria da salvação. Você perderá esta alegria que significa pertencer a Cristo e ter a certeza do céu. Não quer dizer que você perdeu a sua salvação, mas quer dizer que você não se alegra mais nela. Eu acho que há coisas mais interessantes para você se alegrar. Deus, ele considera que isso é suficiente para deter o declínio. Mas se não for, Deus tem uma segunda etapa: problemas físicos. Eu quero usar o exemplo do rei Davi para descrever o que pode acontecer com um crente fisicamente quando ele está debaixo da disciplina de Deus. Salmos capítulo 38, versos 3 a 7, Davi descreve o que acontece física e mentalmente nele. Ele diz: não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado, pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça. Como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal, estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor e não há coisa sã na minha carne. Estava doente. Ele tinha reações psicossomáticas na mente e no corpo. Não há coisa sã na minha carne, ele diz 2 vezes isso. Ele está cheio de dores e dificuldades. E o que é isso? É a segunda etapa da disciplina de Deus. Quando um crente permite o declínio espiritual e o crente não dá ouvidos à primeira etapa, ou seja, as consequências da fraqueza espiritual, Deus então lança a segunda etapa. Deus vai tocar no seu corpo, na sua carne, para que através da dor esse filho rebelde volte para casa, volte para o Senhor. Eu creio que isso é suficiente para que um crente deixe o declínio espiritual, mas infelizmente para muitos não é. E Deus então envia a terceira etapa, a morte física. Então, para que o evangelho não seja envergonhado por esse filho rebelde, Deus enviará a morte física. Há um exemplo disso em 1 Coríntios capítulo 5, verso 5, quando Paulo então disciplina um homem da igreja em Corinto e diz assim sobre ele: seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Aquele homem perdeu a proteção espiritual da igreja sobre si, foi deixado à mercê de Satanás, que poderia tirar a sua vida, não a sua salvação. Não é a salvação dele que está em risco aqui, ela é segura, mas a morte física está muito próxima. Nós sabemos que neste caso, antes que a morte chegasse, houve arrependimento. E este homem deixou o pecado e voltou a caminhar junto com o Senhor. Mas quantos não se arrependem e perdem a sua vida? Então é preciso dizer 2 coisas. Primeiro, não estou dizendo que todo crente que morre é por consequência da disciplina de Deus. Mas segundo, eu estou dizendo que mais crentes morrem por causa da disciplina de Deus do que nós imaginamos. Então o declínio espiritual tem mais consequências do que a maioria dos cristãos leva em conta. E nós devemos temer ser disciplinados por Deus. Mas parece que essa não é a realidade para muitos. O simples ouvir que Deus irá nos disciplinar devia fazer com que nós tremêssemos e caíssemos de joelhos. A simples hipótese que pelas minhas atitudes erradas e de declínio espiritual, Deus vai tocar em minha vida espiritual, tocar em meu corpo e talvez tirar a minha vida,
deveria nos levar à imediata busca pelo perdão. Mas infelizmente não é o que acontece. Mas Deus assim age. E isso é feito para o nosso bem e para o bem da igreja. Hebreus diz que Deus faz isso para que sejamos participantes da sua santidade. Ou seja, Ele age assim porque somos seus filhos. Mas deixa eu então conduzi-lo agora à instrução de que há uma prática preventiva contra o declínio espiritual. Então, antes que tudo isso que eu citei aconteça, antes que esse ciclo se feche, você pode intervir. E melhor do que intervir, você pode adotar práticas que vão impedir esse declínio espiritual. E eu passo a citar algumas delas. Primeiro, submeta-se a um tutor espiritual. Literalmente, tem alguém a quem você preste contas. Seja discipulado. Tem alguém que lhe cobre a respeito das suas práticas espirituais. Sabe qual foi um dos grandes problemas desse ciclo que aconteceu no tempo dos juízes? Juízes 21, 25 diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Daqui veio o problema. Cada um fazia o que bem queria, não prestava contas a ninguém. Eles não tinham a quem prestar contas. E por isso depois então veio a monarquia. O que eu achava certo eu faria, o que você achava certo você fazia. E esse é um grande mal que os crentes se submetem. Quando você passa a ser o juiz de todas as coisas, você passa também a ser negligente. Você precisa de um tutor, alguém que vai aconselhar-lhe espiritualmente, alguém que vai dirigir-lhe espiritualmente. Talvez você pense que nós pastores não precisamos de ninguém falando o que devemos fazer. Você se engana. Nós somos talvez os que mais precisamos. E nós estamos constantemente uns aos outros, discipulando, ajudando, exortando, corrigindo. Se alguém não é corrigível, não pode ser pastor. Porque o pastor é aquele que mais é exortado a corrigir os seus erros. Então você precisa de alguém a quem você preste contas da sua vida espiritual. Em segundo lugar, jamais se afaste da casa de Deus. Hebreus 10, 25 diz: não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns. E, infelizmente, costume de muitos crentes na nossa época. Jamais se afaste da casa de Deus. Nós já temos tão pouco tempo, semanalmente, para cultuar a Deus nesse lugar e ouvir da sua palavra, para sermos exortados pela sua verdade. Um culto apenas que faltemos durante a semana já fará grande falta. Venha ao culto de quarta-feira, venha orar com a sua igreja, venha à escola dominical no domingo, venha ao culto de pregação domingo à noite, participe dos ministérios da igreja, não se afaste da casa de Deus. E nós somos exortados a admoestar-nos uns aos outros nesse tempo. Quanto mais vemos que se vai aproximando aquele dia, que dia? O dia da volta de Jesus Cristo. Então, irmãos, não deixe a sua igreja. Seja firme em todos os cultos. Evite o declínio espiritual. Em terceiro lugar, o conselho que lhes dou: pratique exercícios espirituais regularmente. 1 Timóteo 4,8 diz: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Se você vai à academia todos os dias exercitar o seu corpo, devia também fazer o mesmo com a sua alma e com o seu espírito. Se você está tão preocupado com a boa forma física, também devia estar preocupado com a boa forma espiritual. Quais são os exercícios espirituais que lhes digo? A meditação na palavra de Deus, a oração, o testemunho, o evangelismo, tudo aquilo que é mandado que o crente faça.
E por que devemos agir assim? Hebreus 5,14 diz: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Ou seja, têm os seus músculos espirituais exercitados para discernir aquilo que é necessário. Nós usamos a expressão, não é, quando não fazemos exercícios físicos há muito tempo, eu estou um tanto enferrujado. Talvez também tenhamos entre nós irmãos que estão bem enferrujados nos seus músculos espirituais. Em quarto lugar, certifique-se que você está crescendo espiritualmente. Sabe por quê? Você nunca vai estar estacionado na vida espiritual. Ou você está em declínio, ou você está crescendo. Isso significa que se você está crescendo, você não está em declínio. 2 Pedro 3,18 diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresçam em Cristo. Cresçam na sua verdade. Então eu quero encerrar lhes dizendo: como será a sua vida após a epidemia? Quando voltarmos a nos reunirmos nessa casa, quando a vida voltar ao normal, e ela voltará, tudo isso acabará, como estará a sua vida espiritual? Infelizmente, no caso dos judeus, isso não foi bom. Juízes 2,19 diz: porém sucedia que, falecendo o juiz, reincindiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Nada deixavam das suas obras, nem do seu obstinado caminho. Eles eram obstinados. Esse é o problema. Obstinação. Eu quero terminar com alguns conselhos bíblicos àqueles que estão entre nós. Primeiro, infelizmente não é assim que será com boa parte das pessoas deste mundo. Muitas delas não se voltarão para Deus e farão como os judeus fizeram. Hoje elas estão temerosas diante do que está acontecendo, mas assim que esse tempo de medo passar, grande parte do povo que hoje clama por Deus voltará a cometer ainda com mais gravidade os pecados que cometiam. Isso é obstinação. Ou seja, um apego ao pecado. O máximo que dirão é: ufa, escapei de mais essa. E voltarão a fazer tudo o que antes faziam e até pior. Eu quero lhe dar um conselho bíblico. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Volte para Deus. Abandone os seus pecados. Busque a Deus enquanto se pode achar. Busque a Deus enquanto Ele está perto. Busque a Deus enquanto você o está vendo. Busque a Deus enquanto o medo e o sofrimento desse tempo tem alertado o seu coração. Não deixe passar esse tempo sem que você mude a sua vida. Deixe os seus pecados e se volte ao Senhor. Também, eu preciso falar a diversos crentes. Eu creio que você levou um susto nesses dias. Sua vida foi chacoalhada. Mas talvez uma boa parte dos crentes, após esses dias, volte a ser quem sempre foram. Volte a ser frio para com as coisas de Deus como sempre foi. Eu quero dizer a você, cristão, que hoje está com medo, mas que assim que esse tempo passar, vai voltar a mesma frieza espiritual que sempre lhe caracterizou,
que Juízes 2:20 diz: por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Também é o tempo da ira de Deus se acender sobre você, quem sabe. Da disciplina de Deus também se acender contra você. Deus está lhe dando a oportunidade de mudar os seus hábitos, de quebrar o seu coração, de mudar maus hábitos que o tempo instauraram em sua vida. Você se deixou cair no declínio. Paulatinamente você tem se afastado de Deus. Então, antes que isso aconteça definitivamente, Deus está te chamando a voltar. Deus está dizendo: ei, volte atrás, pare com isso, volte para perto de mim. Mas possivelmente, na grande maioria de vocês, esse tempo vai passar e você vai se tornar mais frio ainda. Mas não precisa ser assim. Esse tempo pode trazer bênçãos e deve trazer bênçãos. E por isso, então, em terceiro e último lugar, eu quero dirigir-nos a todos nós. Diante desta epidemia que está acontecendo, quando ela terminar, nós devemos colher os frutos de Apocalipse capítulo 2, versos 4 e 5. A igreja em Éfeso, a quem essa carta foi dirigida, ela foi exortada: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. É isso que Deus disse àquela igreja. Uma boa igreja, sim, mas que paulatinamente havia caído no declínio espiritual, ao ponto de esquecerem o seu amor por Jesus Cristo. Mas há uma boa notícia aqui. O Senhor disse: eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. A boa notícia é: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. O Senhor está dizendo: vocês sabem onde deixaram esse primeiro amor. Volte lá e o retome. Vocês sabem de onde caíram. Vocês sabem aonde erraram. Então se arrependam. Pratica novamente as primeiras obras. Volta a ser como você era. Esta é a grande lição desse tempo. O que nós vamos colher após essa epidemia, eu creio que nós temos a chance de voltar a sermos como nós éramos. Todos nós aqui. Nós podemos voltar ao primeiro amor às Escrituras. Nós podemos voltar ao primeiro amor a Jesus Cristo. Nós podemos voltar a amar a nossa igreja como sempre amamos. Nós podemos voltar a amar as almas perdidas, a investir em missões e a proclamar o Evangelho como um dia fizemos. A escolha é nossa, mas o chamado é do Senhor. E ao que Ele está nos chamando nesse tempo de epidemia: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, e uma exortação é deixada. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Você não precisa concordar com o que eu vou dizer agora. É a minha interpretação e eu respeito a sua interpretação. Eu vou lhe dizer o que eu entendo. Eu entendo que talvez esta epidemia seja o último chamado do Senhor antes do arrebatamento. Chamado ao quê? Ao reavivamento. Talvez, antes de nos tirar definitivamente deste mundo pelo arrebatamento, Deus está nos dando um último chamado para voltarmos a Ele, para nos tornarmos uma igreja forte e fiel. Eu posso estar errado. Talvez este não seja o último chamado, pois Deus também fez diversos chamados no passado para que o povo reavivasse a sua fé em Cristo. Mas talvez esse seja o último. Então, como será a nossa vida após a epidemia? Eu oro e faço votos
que seja diferente. Que haja um verdadeiro arrependimento e um verdadeiro avivamento entre nós, crentes do Brasil. Que as nossas igrejas voltem a proclamar o Evangelho como um dia proclamaram. Voltem a amar Cristo como um dia amaram. E voltem a depender do poder do Espírito como um dia dependeram. Agora, a escolha é minha e sua. Como será a sua vida espiritual após a epidemia? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Para nos despedirmos nesta noite, vamos juntos cantar o hino de número 171 do cantor cristão, a primeira e segunda estrofe. O título é Avivamento. Aviva-nos, Senhor, ó, dá-nos teu poder de santidade, fé e amor, reveste o nosso ser. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Desperta-nos, Senhor, ó, faze-nos fruir as ricas bênçãos divinais, primícias no porvir. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Que Deus nos abençoe, irmãos. Uma boa semana a todos.